Vitor, qual a proposta, tá, de empresários da área de educação para para a retomada, né, das atividades escolares? Olha, existem entidades que representam a educação aqui no estado de Sergipe, do ensino superior, do ensino básico, Magna. E eu coloco para vocês que nós representamos uma classe multissetorial. Eu represento o agronegócio, energia, educação, que é o LIDE, são várias entidades. No campo da educação, o que é que o LIDE defende? O retorno imediato de uma parte dos estudantes da educação, que é justamente o segmento da educação infantil, crianças de 1 a 5 anos de idade, que está no nível de creches e educação infantil, para que eles não tenham aptidão, na verdade, de ficarem sozinhos no ensino digital, no EAD, tanto público quanto privado, e os pais ficam impossibilitados. Como é que vai retomar a economia? Se eles não podem, na verdade, deixar seus filhos sozinhos em casa, como é que eles vão para o trabalho? Então é incoerência total. Então a educação infantil ela tem que voltar junto com as creches municipais para dar uma segurança a esses pais de volta ao trabalho e também para que o aluno tenha a habilidade do ensino, o ensino não esteja perdido, porque no meio digital essa faixa etária ela não consegue ter tanta compreensão. Em relação à educação básica, defendemos o retorno imediato dos alunos do terceiro ano do ensino médio que vão fazer o Enem, seja de escola pública quanto de escola privada, e temos também o da educação superior, que é os que estão se formando na área de saúde, que é justamente os alunos de medicina, os alunos na parte que envolve enfermagem, que envolve fisioterapia, nutrição, dentre outros cursos. O que a gente propõe, Magda? O que a gente propõe é que seja tomado todos os cuidados de distanciamento, tudo, e seja aplicado o ensino híbrido. O que é isso? Se eu tenho numa sala de aula normalmente de um colégio como o Ateneu, 60 alunos frequentando um terceiro ano na segunda-feira só vão 30. E na outra terça-feira vão os outros 30. Só que os que não foram na segunda-feira ficam onde? Em casa, assistindo pelo celular ou através de uma programação, que aí, qual é o dado também terrível? Dos 5 milhões que vão fazer o Enem, 2,5 milhões não tem laptop nem computador. Então isso afeta também alguns estudantes sergipanos. Então qual é a nossa proposta que eu vou falar em primeira mão para você, Magna, mas nem falei ao governador, eu vou sugerir na terça-feira depois da reunião do shopping, vou falar em primeira mão. É que a gente faça uma parceria. Ele convoque a iniciativa privada sem custos para o governo, chamar os colégios particulares, os cursinhos, chamar as instituições de ensino superior. Para quê? Junto a uma TV que está há mais de tanto tempo aqui em Sergipe, a TV Aperipê, que é educativa, levar essas aulas através da TV Aperipê para todos os alunos, já que o problema é falta de computador. Então, qual é agora? Todo mundo tem que se abraçar. Então, o governo não poderia ter esse custo, não é fazer contrato nada, convocar. Os médicos não estão na linha de frente. Então, convocar esses professores para ir para o estúdio na televisão. Da rede particular não tem obrigação, mas eu acho que é cidadania. Alguns professores serem escolhidos para dar aula para esses estudantes, outros da rede pública serem convocados. Olha, está lá na Ateneu, não pode dar aula, não tem coisa. Vai lá para a Peripê para dar o estudo. Então, isso é possível. É questão apenas de iniciativa para não ficar cômodo e para que os nossos alunos possam competir em pé de igualdade com uma prova que vai estar aí sendo realizada dia 17 de janeiro, daqui a 4, 5 meses. Então essa é a nossa sugestão e que eu estou colocando em primeira mão e para você ainda vou apresentar para o governador. E a sua expectativa de apresentar, e agradeço a gentileza de nos dar essa informação, apresentar quando ao governador? Amanhã, na reunião à tarde, eu vou ser um pouquinho chato nesse sentido da educação de retomada, lógico, com todos os cuidados, mas a gente vai definir amanhã a temática do shopping e eu vou pedir um parênteses ao governador para sugerir isso e, assim, penso que vou fazer essa campanha de divulgação pelos próximos veículos de comunicação. Estou dando essa primeira aí para vocês aí da Fã FM. Maravilha, agradeço mesmo. Agora, Vitor, é grande a preocupação, mas todos têm que, como você disse, se somar em busca de uma solução. Sim. Tá? Independente de setor público ou privado. Mas uma outra coisa que preocupa muito os pais, e aí sim com realmente neste caso de qualidade, né, do que foi prestado. Alguns disseram assim, não, você conseguir fazer com que a criança fique realmente na tela. Alguns adotaram algumas metodologias, umas deu certo, outras não, algumas estratégias, enfim. Mas alguns consideram que o ano foi perdido. Você que é desse ramo e dessa área, né, seu público talvez mais adolescente, enfim,
realmente ele está perdido ou há condição de a gente recuperar isso? Olha, eu vou ser bem sincero. Você perguntar se o ensino digital EAD é igual ao presencial, Magna? Não é. O professor, ele é insubstituível. Mas o professor não está na tela, mas é diferente o contato, a liderança que está lá, os exemplos que são colocados, a personificação do nome das pessoas que ele fala, é totalmente diferente. Dá como perdido, não, porque se não tivesse o EAD, aí sim, daria como perdido. Mas com essa ferramenta tecnológica, minimiza os impactos. O que eu acho que dá como perdido, se não for tomadas as providências necessárias, é a faixa etária dos 2 aos 5 anos de idade. Por isso que é essa vontade imediata de a gente estar tentando voltar para que isso não aconteça. Vou lhe dar um dado que é extremamente importante. Muitas crianças com 3, 4 anos de idade, o que é transmitido via digital absorve apenas 20, 15% da capacidade. Um adolescente que está a nível de Enem, 60, 70%. É diferente você estar com o livro lá, o quadro lá, que a absorção é muito maior do conhecimento. Isso eu estou falando para os alunos que são disciplinados. Só que eu tenho uma estatística. A cada 100 alunos que estão no EAD no Brasil, inclusive aqui em Sergipe, 21 estão disciplinados nessa nova rotina e 79 não. Então, isso é que é assustador. Então, se você me perguntar, está perdido para os disciplinados? Não. Entretanto, para esse novo comportamento, essa nova rotina que foi implementada na sociedade brasileira, acho que o estrago vai ser grande com o passar do tempo. Você falou em ensino híbrido. Eu já vi de especialistas que, de repente, com essa pandemia, nos impôs uma série de coisas e mudanças, e nós temos um novo normal, muita coisa daqui para frente, não volta mais, né? Vamos ter que conviver com outra realidade. Uma delas se falou muito e vem se falando muito, e alguns especialistas até defendem esse ensino híbrido, né? E que ele até venha acontecer. Você acha que isso é possível? Eu acho que essa pandemia trouxe o ensino digital para ficar, mas não 100%, para que ele seja complementar. E ele vai vir para ser complementar, não tenha dúvida. O que é que hoje, por exemplo, nós temos, vou dar um exemplo nosso, nós temos lá 20 professores. O que é que custa hoje, num horário de 9 a 9h40, eu contratar um professor, seja de São Paulo, ou seja da Califórnia, nos Estados Unidos, ou seja da Inglaterra, para transmitir de 9 a 9h40 numa segunda-feira uma aula sobre biologia molecular. Isso daí não vai ser impossível. Agora, se você colocar 100%, aí nós somos contra, porque a aprendizagem não é a mesma. Você observe bem, qual é a mais famosa, uma das mais famosas universidades do mundo? É Harvard, é Stanford, é Yale nos Estados Unidos, concorridíssimas. Quando você vai para o ensino digital dessas faculdades, não tem tanta concorrência, só é você pagar e participar. Agora, vá estudar presencialmente nessas faculdades. É uma maratona terrível. Já isso aí já mostra na entrada a diferença de um EAD para um ensino presencial. Então, voltando à sua pergunta, o híbrido vem para ficar como forma complementar.